Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Está começando aqui o nosso encontro, de segunda a sexta-feira, nesse finalzinho agora de feriadão. E a gente vai falar hoje sobre as consequências do coronavírus na população, hein? Porque muita gente não saiu de casa, com medo da doença e acabou desenvolvendo outras doenças, algumas até mais graves, que a própria Covid-19. Infartos e também o AVC, o acidente vascular cerebral, só para citar algumas. Então vamos ver o que de fato aconteceu ou tem acontecido com as pessoas em casa. Eu sou Alexandre Mendonça e esse é o Conexão ND, sempre um assunto especial para você. Bom, e você já sabe, hoje, segunda-feira, não teve feriado para o nosso amigo de todas as segundas-feiras, Está aqui com a gente o nosso comentarista, Moacir Pereira. Tudo bem, Moacir? Muito boa noite para você. E já vou apresentar o nosso convidado especial de hoje, o médico doutor Antônio Felipe Simão, que é cardiologista também, dando a honra aqui da sua participação no nosso Conexão ND. Muito boa noite aos dois. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Muito boa noite, meu caro Alexandre Mendonça. Boa noite a todos os nossos amáveis telespectadores do Record News, da ND Santa Catarina. Meu cumprimento especial, boa noite ao meu querido amigo, meu cardiologista, ícone da cardiologia catarinense brasileira e até uma referência internacional nessa especialidade da medicina, que é o doutor Antônio Felipe Simão. 46 anos de atividade profissional permanente, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e integrante do Conselho da Associação Mundial de Cardiologistas. E, mais do que isso, eu tenho registrado a minha coluna no Notícia do Dia, comentários, que é o Dr. Felipe, tem outra característica que é comum a alguns médicos aqui, outra especialidade de Santa Catarina. Participa frequentemente de congressos nacionais e internacionais. E eu creio que na cardiologia foi um dos mais ativos, mantendo esses eventos, esses encontros de aprimoramento, através de lives, sucessivamente, a partir aqui de Santa Catarina, em função exatamente da pandemia. Mas, o Alexandre, amigos telespectadores, o convite ao Dr. Felipe foi em função de uma informação que ele me prestou a partir de um comentário que eu fiz no Balanço Geral do ND sobre os problemas decorrentes aí, as consequências, efeitos colaterais do coronavírus, sobretudo para os infectados, mas também para os não contaminados, Sim. que deixaram de ir aos hospitais porque ficaram com medo da contaminação, então eram obrigados a fazer revisões periódicas de suas doenças, diversos tipos de doenças. Sim. Isso está criando problemas graves e o doutor Felipe fez, então, uma advertência, inclusive com mais detalhes, numa pequena entrevista saída na coluna deste final de semana do Notícia do Dia. Então, eu queria começar o programa ao agradecer o doutor Felipe Simão, que apesar do feriado, sacrificando o convívio com a sua família, nesses tempos de isolamento, prontamente atendeu o nosso convite. Então, agradecer a sua participação e já de início que o senhor esclarecesse aí as suas preocupações a respeito desses problemas, desses efeitos colaterais, não apenas de quem foi contaminado pelo coronavírus, quem teve que usar até o respirador com problemas graves pessoais, mas, sobretudo, esses efeitos colaterais que o senhor se referiu, cardiovasculares, como o colega Mendonça já falou, de coração, de infarto, e mesmo na área da costerologia. Por favor, doutor Felipe. Obrigado mais uma vez. O assunto que nós estamos tratando, ele assume especial importância, Moacir, porque se nós formos olhar que o medo à pandemia fez com que os doentes crônicos, notadamente os doentes cardiovasculares crônicos que mais interessam nesse aspecto são os doentes, os cardiopatas, os pacientes portadores de doença neurológica, que são o pessoal que tem pressão alta, que vão desencadear AVC, e que essas pessoas, por medo da pandemia, ficaram em casa. Como consequência, aumentou a pressão, aumentou o estresse, aumentou e diminuiu muito o exercício, as pessoas ganharam peso, descontrolaram a sua pressão, enfim, fizeram que uma série de fatores que são denominados de fatores de risco para as doenças cardiovasculares transformassem os nossos doentes crônicos em doentes agudos. Essa transformação dos pacientes de doentes crônicos em agudos exacerbam duas coisas de especial importância, que é justamente o desencadeamento do AVC, do infarto agudo do miocárdio, são as duas maiores causas de morte no mundo. O infarto agudo do miocárdio em primeiro lugar, o acidente vascular cerebral, que é o AVC, em segundo lugar, e perto vem os pacientes oncológicos, que são aqueles pacientes portadores de câncer. E como eu mencionei anteriormente a você, se nós tivermos
um aumento dessas patologias. Se nós tivermos um aumento da mortalidade por isso, nós estaremos aumentando, como efeito indireto da Covid-19, a mortalidade das patologias que já mais matam do mundo. Nós certamente temos que discutir, temos que ver o que devemos fazer para melhorar, para não deixar que isso aconteça. Eu acho que o começo da nossa conversa é por aí, Moacir. E o que fazer, doutor Felipe, na sua opinião? O que as autoridades públicas e também da área privada devem fazer para evitar que isso aconteça, que essa catástrofe venha a se registrar aqui em Santa Catarina, no Brasil? Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que nós devemos fazer, e estamos fazendo nesse momento, é com auxílio da mídia séria, é com auxílio da informação bem dada, informar corretamente esses pacientes. Porque não é só pelas coisas que eu mencionei, Moacir, que vai ter esse aumento de mortalidade. Se você levar em consideração a quarta onda da Covid, que é aqueles pacientes que vão ter depressão, que vão ter problemas financeiros, que vão entrar em esgotamento nervoso por causa da Covid, nós temos outro problema. O paciente, por causa do déficit financeiro, ele não tem dinheiro para ir ao médico particular. O paciente, não podendo ir ao médico particular, também não paga o convênio, também não vai ao médico. Mas não é só isso. Os nossos idosos, às vezes, têm que ficar em casa e não vão ao médico, e isso acarreta duas coisas. Vocês vejam bem um dado que é muito importante ser levado em consideração. As mães, muitas delas, ao terem que ficar em casa para cuidar das crianças, porque as escolas não estão funcionando, porque a Covid não permite isso, elas não podem ir ao médico. Elas têm que cuidar de neto. Os velhos não podem sair porque eles estão proibidos, porque os filhos não querem que circulem. Esse represamento desse pessoal leva à piora da doença de base, piora a hipertensão, piora a doença de uma maneira geral. Nos Estados Unidos, agora, duas coisas aumentaram muito, até a apendicite. O indivíduo fica com dor em casa e morreu em casa de apendicite, coisa que não se via há muito tempo. E o resultado disso foi um aumento da mortalidade, principalmente pelo infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral em casa, por todas essas consequências da Covid. Então, não é só a consequência da doença, é as consequências sociais que ela acarreta. Você tem que ficar em casa para cuidar de filho, e aí por aí vai. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir essa nossa sociedade de uma forma responsável, e eu acho que a informação bem dada, Moacir, eu acho que a colocação do que pode ser feito, do que tem que ser feito com segurança, porque existe muita confusão entre idoso e paciente frágil. O paciente idoso, tem muita gente idosa que corre 10 quilômetros. Nós temos médicos, meus amigos e seus amigos com 84 anos, trabalham todos os dias, não tem doença nenhuma. E assim é no jornalismo, assim é nas outras profissões. Eu chamo muita atenção para isso. Outra coisa é o idoso frágil. Esse sim que nós temos que nos preocupar. É o idoso que já teve infarto, é o idoso que já teve AVC, é o idoso que tem problema oncológico. Esses sim, esses são frágeis, esses precisam ser preservados. Os outros, eles podem fazer as suas coisas, eles podem ir ao seu médico até para preservar uma série de coisas. E esse aspecto econômico é importante, Marcelo, porque esse pessoal, muitas vezes, eles que sustentam a família. São gente que o dinheiro do idoso que pode perder pensão, pode perder isso, e vai fazer falta para as famílias. Então, nós temos que ter uma abertura gradual, lenta, cientificamente, lenta no bom sentido, cientificamente feita e muito bem informada. É fundamental esse binômio ciência e mídia nesse momento, e as instituições, para que nós tenhamos uma diretriz comum do que pode ser feito com segurança. O que nós estamos vendo nas praias hoje, essas coisas, vão ter consequências, mas esse pessoal ali tem menos consequências. Sim. Agora, os nossos avós, nossos pais, os nossos doentes, a consequência sobre eles é muito maior, eles vão ser... Então, é preciso haver uma responsabilidade de toda a situação para que nós tenhamos um bom resultado. Então, é mais ou menos por aí que nós devemos fazer as coisas. Claro, mas muita gente até diz o seguinte, olha, a gente fica confuso, porque governadores, prefeitos aplicam as restrições,
muita gente precisa ficar em casa, né? Quer dizer, pelo menos as pessoas mais acometidas, né, que precisam realmente se cuidar. E aí vem uma outra parte também, agora da medicina, né, dizendo que as pessoas também podem ter outros problemas de saúde dentro de casa também. Seria o caso, talvez, até de juntar a sociedade, até mesmo a mídia, de começar a mostrar para essas pessoas o que elas precisam fazer para equilibrar essa vida, porque, né, você não pode sair de casa, mas também se ficar em casa também pode ter outros problemas. O que na prática essas pessoas em casa podem fazer para poder melhorar e ter uma vida mais equilibrada, né, ainda durante a pandemia? Alexandre, é exatamente isso mesmo. Nós precisamos criar os mecanismos adequados para que todos os órgãos responsáveis, não só por tratar, por diagnosticar, mas fazer vencer essa pandemia, hajam em conjunto. Nós não podemos misturar nem política, evidentemente, com tratamento, com diagnóstico, essas coisas são coisas separadas. Todos têm que agir no mesmo sentido de prestar a melhor informação e a melhor ajuda possível a todas as classes. O que eu quero dizer com isso? Que o que você está colocando é verdadeiro. Agora, eu preciso que o teu pai, que o pai de qualquer pessoa, ou qualquer pessoa mais idosa, ou o doente, ele saiba exatamente o que ele tem que fazer, que ele tem que ir no médico, que ele tem que visitar o seu médico. E o que cabe? Muita responsabilidade. Que o médico tenha no seu consultório, nos hospitais, tenha segurança para os pacientes que o procuram, tenha bons equipamentos, é a parte do governo ou das clínicas privadas, ou seja de quem for que mexe com a doença, fazer o diagnóstico correto, exercer o direito de tratamento a todas as pessoas. Enfim, é preciso que nós façamos com que a população entenda exatamente o que está acontecendo, quais são os seus direitos, mas também quais são suas responsabilidades e os seus deveres. Porque se começar a morrer muito mais gente do coração, do AVC, da apendicite, piorar a oncologia, avalie isso em termos econômicos daqui a um ano. Porque agora tem uma coisa que não tem ninguém falando, eu raramente vejo falar, os planos de saúde. Está todo mundo ganhando dinheiro nesse momento, porque tem menos equipamento funcionando, menos gente está indo ao médico, porque não está, as pessoas ainda estão adimplentes no plano que estão recebendo salários, nós pegamos nossos exemplos aqui de Santa Catarina. Mas e quando isso não acontecer? Quando tiver que usar, que todo mundo for voltar para isso, todo mundo quiser fazer exame, todo mundo quiser, o que vai acontecer? O plano corre sério risco de se tornar inadimplente. E aí é importante chamar atenção para essa entidade que é o SUS, que presta um serviço extraordinário. Nessa pandemia, o SUS tem sido fantástico. E é de graça, dá direito a todos nós. Nós precisamos fazer justamente isso, Alexandre Macedo. Discutimos mais. Eu tenho visto, às vezes, briga entre médicos, se usa A, se usa B. Isso não é importante nesse momento. Nesse momento é importante um tratamento conjunto, é importante uma diretriz conjunta, gerar protocolos factíveis para nós protegermos todo mundo. Se nós formos usar os números, por exemplo, se vocês forem olhar os números, eu estava olhando agora, antes de conversar com vocês, os números do coração, esse ano, nós estamos em começo de novembro, já matou pelo coração 339.051 pessoas. 28.250 pessoas por mês. A nossa Covid em Santa Catarina o tempo inteiro matou 3.000. Se nós exacerbarmos isso, nós estamos arranjando uma outra coisa que já é gravíssima, vamos piorar isso. Nós precisamos conversar em conjunto. Eu acho assim... Esse dado é nacional ou estadual? Não, isso é nacional. No mundo... E quanto Santa Catarina? Hein? Santa Catarina, o senhor tem um número ou não? Nós temos os números aqui, Moacir. Não tem esse número. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, acho que a gente vai até colocar aqui, só para a gente contribuir, né? São 260.057 casos confirmados até agora, né? Sim. O número de recuperados, que isso é importante a gente colocar, são 244.264 pacientes que foram recuperados, né? Estão em casa, estão bem. Hoje, o número de casos ativos de coronavírus são 12.671 pessoas. O número de mortes, atualizado agora,
3.122 pessoas com uma taxa de letalidade de 1,20%, que é uma taxa até bastante baixa, né, doutor? É uma taxa boa. Que aí existe uma confusão, sabe, Alexandre? Mas veja bem o que nós estamos chamando a atenção. Se você imaginar agora olha do outro lado, que no coração, hoje, morreram no Brasil, até esse momento, 684 pessoas, e que se você levar, veja o número mundial, são 47, no número mundial do coração, nós temos 47 milhões de pessoas por ano acometidas disso. Puxa. Com a mortalidade muito grande. Doutor, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, bem rapidinho, mas na sequência a gente vai comentar um pouquinho, a gente gostaria de saber, né, até uma curiosidade também do Moacir, o que acontece no nosso organismo quando a pessoa tem o coronavírus, no que ela fica mais, digamos, suscetível, né, a outras doenças também. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, aguenta um pouquinho com a gente, daqui a pouquinho a gente volta então com o nosso Conexão ND, falando então sobre os efeitos colaterais da Covid-19. Rapidinho. De volta então com o nosso Conexão ND, hoje tratando sobre as consequências, os efeitos colaterais da Covid-19, porque muita gente acabou desenvolvendo outras doenças também, né, por causa da quarentena. Estamos aqui então com o nosso querido comentarista o Moacir Pereira, que toda segunda-feira está aqui com a gente, e conversando hoje com o cardiologista Dr. Felipe Simão, a quem a gente agradece mais uma vez, né? Agora há pouco a gente deixou a seguinte pergunta no ar, né? O que acontece no nosso organismo depois que a pessoa é infectada com o coronavírus? O que acontece? A gente fica mais suscetível a outras doenças também, doutor? Olha, acontecem fundamentalmente alguns processos básicos no organismo com o ataque pelo Covid. E é bastante importante fazer duas colocações. A primeira delas, que justifica o que nós estamos conversando aqui, Alexandre, meu caro Moacir, é o seguinte: que se acredita que a Covid, esse vírus, seja um vírus ávido por vasos, notadamente pelas artérias, que são aqueles vasos que levam o sangue para nutrir o nosso organismo. E ela, ao ser ávida pelos vasos, ela provoca alguma coisa que é de fundamental importância e que vem tornando essa virose, essa pandemia, vem tornando o coração como um dos principais alvos. Ao ela atingir as artérias, ela atinge as paredes das artérias. Nas paredes das artérias tem uma camada chamada endotélio, que sofre uma lesão pelo vírus. Esse vírus, ao provocar essa lesão, ele gera muito a formação de coágulos, de trombos, disso. E os trombos formados, eles são jogados no organismo como um todo. E ao serem jogados no organismo como um todo, duas áreas, que são as que nós estamos discutindo aqui, são atingidas, que é o quê? As artérias coronárias, que são aquelas artérias que irrigam o nosso coração, provocando síndromes ou afecções ou doenças coronarianas agudas, e elas atacam o nosso cérebro. E nas artérias do cérebro, esses trombos, ao se instalar, eles provocam um acidente vascular cerebral, que é o nosso famoso AVC, com as suas malignitudes, com as suas formas mais malignas possíveis. E, além disso, o resultado disso tudo é um processo inflamatório, que é o que pega tudo. Ele pega os pulmões, é onde nós vemos as alterações inflamatórias dos pulmões, ele gera pressão aumentada dentro do pulmão, ele gera um processo inflamatório generalizado, ele pega, por exemplo, a membrana que envolve o coração, que é chamada de pericárdio, provocando pericardite. Tudo que nós mencionamos como ites em medicina está sendo sujeito a um processo inflamatório. Ele ataca
o miocárdio. Miocárdio é o nome particular dado ao músculo cardíaco, provocando miocardite. Os efeitos dessas inflamações são os mais danosos possíveis. Isso gera, ao final disso tudo, no caso do aparelho cardiovascular, arritmias que podem ser fatais, geram, como eu já falei, infarto, eles geram, como também já foi mencionado, acidente vascular cerebral, geram problemas pulmonares os mais variados, além das infecções cruzadas. Porque aqui eu aproveito o gancho para chamar a atenção de vocês, que, a princípio, o uso de antibiótico não deve ser feito em virose. Antibiótico não mata vírus, antibiótico mata bactéria, mata outro tipo de infecção. Mas a infecção cruzada, causada pela inflamação, a infecção que vem junto com o vírus é muito importante. E esses são os caminhos. As principais consequências para o aparelho cardiovascular é a trombose e a inflamação, sem dúvida nenhuma. E agora, vindo muito de perto, o aumento também dos casos oncológicos pelas coisas que nós já discutimos anteriormente. Doutor Felipe, queria aproveitar essa ocasião, o senhor que está ligado aí com o mundo inteiro, com seus companheiros, não apenas da cardiologia, mas de outras especialidades, ver se é possível entender o fenômeno que está acontecendo hoje. No Brasil, aqui em Santa Catarina mesmo, com essa nova onda aí, né, de contaminados e os hospitais, as UTIs dos hospitais com um número maior, bastante elevado já de pacientes, mas também a Europa está aplicando lockdown. Eu tenho uma neta que está em Estrasburgo e disse que, olha, só pode funcionar supermercado e farmácia, o resto está tudo fechado, todo mundo trabalhando em casa. Então, qual é o fenômeno que está acontecendo? Está surgindo um novo vírus? Esse vírus é mutável? O senhor tem alguma explicação dos seus colegas, do senhor mesmo, a respeito desse fenômeno que atinge Santa Catarina e, neste momento, Florianópolis, inclusive? Moacir, eu vou procurar explicar isso do ponto de vista epidemiológico. Não é muito fácil, eu vou tentar isso. O que acontece? Na realidade, chamar de novas ondas talvez não seja o termo adequado. O doutor Antônio Fauci deu uma entrevista ontem, que depois eu vou te encaminhar, se você quiser, que mostra o seguinte. O que acontece conosco? Hoje estamos aqui falando que tem nova onda, não é isso. É que o vírus ele atingiu um pico e ele cai. Mas quando ele cai, esse é que é um engano que as pessoas não são bem informadas. Porque a pessoa tem o que na cabeça? A pessoa imagina, chegou no pico, cai e está resolvendo o problema. Não é verdade. Quando cai, o vírus cai, ele cai mais devagar, mas cai matando, porque ele cai causando os mesmos problemas. Ele cai causando a mesma mortalidade, porque nós não temos um tratamento para o vírus ainda e nem temos uma vacina, que nós vamos comentar algumas coisas sobre isso a seguir. Mas, quer dizer, ele cai pegando as pessoas da mesma forma. Então, com a maior exposição, se nós temos hoje mais gente, vamos raciocinar de uma coisa antiga e saudosa nossa. Por exemplo, nós fosse assistir um jogo no antigo Campo da Liga, um Avaí Figueirense antigo, ali onde hoje é o shopping Beira-Mar. Nosso shopping Beira-Mar, e nós tivesse aquela aglomeração, aquela brincadeira, aquele lugar fantástico que era o Campo da Liga, o que acontece quando nós nos expomos? Mais gente vai infectar, mas tem mais gente protegida. E ao se expor mais, nós vamos ter o quê? O vírus ele está diminuindo, mas ele vai pegar matando. De tal maneira que o que nós temos que ter é tomar cuidado, continuar com os equipamentos de proteção, que o que está causando é uma evolução normal das epidemias. Porque se você pegar o vírus ébola, que é talvez o vírus mais importante, mais maléfico que já houve no mundo, o que aconteceu com ele? Ele cresceu de tal forma e com tal virulência que ele atacou toda a população disponível na África, lá onde ele ocorreu, e o que aconteceu? Ele não se expandiu, porque ele era tão maléfico que ele matou todo mundo, não tinha para onde ir e acabou o vírus. Mas nós temos que comparar os nossos dados dessa pandemia com a febre, com a nossa que teve aqui no começo do século, e nós todos vimos. Elas são exatamente iguais, a gripe espanhola com a nossa Covid. Elas reagem da mesma maneira. Quando o Alexandre mencionou a taxa de letalidade, o que acontece? Ela é uma letalidade, é uma coisa, contaminação é outra. Contaminação é o número de pessoas que o bicho pega.
E letalidade é o número de pessoas contaminadas que o bicho mata. Só que o que acontece? Essa letalidade só vai diminuir, ela só é boa quando passar abaixo de 0. Mas nós estamos frente ao seguinte problema. Esse que eu acho que é um ponto de vista e eu quero que vocês me corrijam e me ajudem. Nós temos, se você pegar a gripe comum, e todo mundo hoje fala de vacina, a gripe comum, a vacina da gripe, ela tem, assim, de eficácia 40%, por aí. Ou seja, eu, Alexandre e o Moacir vamos tomar vacina esse ano, nós temos uma chance de ficar protegidos, se nós estivermos dentro desses 30%, 40%, nós não vamos pegar gripe. Nós temos uma imunidade que adquirimos dos outros anos, mas muitos anos nós pegamos gripe. Sim. E aqui doutor, é a mesma coisa. Doutor, bem rapidinho. Nós vamos ter que aprender a conviver. Pois não, Alexandre? Claro. Não, só rapidinho. Eu peguei, por exemplo, Covid, agora no mês de julho. Eu estou livre da doença, de pegar a doença ou não? É uma curiosidade aí de muita gente. Alexandre, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que você está protegido por um tempo. Certo. Você só vai estar livre de pegar a nova doença quando? Quando nós tivermos uma cura. Hoje vai vir aí, essa semana eu tenho certeza que vocês vão falar muito, está vindo os anticorpos monoclonais, que eu acho que é a principal história de poder curar essa pandemia. São formas de vacina não é? São medicamentos, são anticorpos específicos, monoclonais, porque são fabricados e são injetados pela via intramuscular, que são capazes de deter o vírus, isso está em evolução. Certo. Porque aí que é a história, você pegar a vacina, você vai ficar igual com um vírus que nós temos, para a gripe, o H1N1, você vai, de vez em quando, vai pegar alguém, vai matar como a gripe faz, como os outros fazem, nós não temos uma cura. Claro. A vacina vai melhorar. O que acontece? Nós temos que nos proteger. Sim, nós temos um tempinho para mais uma pergunta, bem rapidamente. Moacir, por favor. Eu queria ver se o doutor Felipe podia dar um encaminhamento, uma diretriz. É o seguinte, ninguém está aguentando mais ficar isolado em casa. E o que todo mundo diz, inclusive os médicos, o senhor já acabou de falar também, aglomeração é um fator de contaminação, de espalhar o número de pessoas infectadas e até o número de pessoas que vão ter que ir para a UTI. Então, doutor Felipe, como é que se resolve essa equação? Quer dizer, isolar em casa, famílias com 5 crianças numa casinha de 30 metros quadrados, não dá para exigir mais de 8 meses, é uma coisa impossível, humanamente impossível. E as consequências pedagógicas, didáticas, mentais, psicológicas, enfim, todo o problema. Então, doutor Felipe, o senhor tem alguma fórmula para resolver esse problema? Assim como, se o senhor puder também acrescentar, eu, por exemplo, tenho evitado ir ao Hospital de Caridade, onde eu tenho uma colaboração com um trabalho voluntariado, não vou mais visitar lá a imagem do Senhor do Espaço, onde eu também costumo ir, com muitos amigos também, como o senhor sabe disso, na verdade. Por quê? Porque dizem que até chegar perto lá do hospital pode contaminar. Então, e pessoas, suas amigas também, de idade não muito, mais de 60 anos, não estão mais, inclusive, retornando para fazer consulta periódica de diversas especialidades, com medo de serem contraídos pelo vírus. Então, doutor Felipe, qual é a fórmula salomônica para resolver esse impasse? O senhor tem a diretriz, por favor? Moacir, se eu soubesse isso, meu Deus do céu, que cientista eu seria. Seria alta pretensão minha tentar ser esse cientista. O que eu quero colocar para você é o seguinte, as coisas que você falou que ocorrem. Agora, eu diria que tem um pouquinho de algumas coisas que nós podemos fazer. Se você precisar ir ao Hospital de Caridade, você não deve ir ao Hospital de Caridade se não for absolutamente necessário, se você puder resolver pelo telefone, se você puder resolver de outra maneira. Agora, se você tiver que ir, qual é o fundamental? É a responsabilidade que você tem. Para isso que você tem que ter informação. Você precisa ter o teu equipamento de segurança, as suas máscaras, lavar as mãos, o distanciamento social, fazer o que você tem para fazer e sair. Os hospitais, naturalmente, são um lugar onde o vírus vai ter preferência, por causa que é onde ele habita em maior número com os pacientes doentes. Agora, por exemplo, em casa, você quer falar com a sua filha, com filha, etc., eu acho que aí é responsabilidade. É você usar o equipamento de segurança, fazer o distanciamento social, fazer as coisas como deve. O que está me preocupando muito, meus amigos, é o seguinte, eu tenho visto gente, eu sei de pessoas com Covid na fila do banco. Olha só.
Doutor, Você estamos vê terminando o grau aqui. de irresponsabilidade desse pessoal. Verdade, mas nós infelizmente estamos terminando o nosso tempo, já não dá mais tempo. Eu acho que as pessoas também têm que pedir para os médicos uma receita de exercícios físicos até dentro de casa, né? Fundamental. É verdade. Doutor, muitíssimo obrigado, hein? Aliás, me dê 30 segundos. Ok. O exercício físico é talvez a maior medida preventiva que existe. Olha só, perfeito. O indivíduo treinado, quanto mais treinado for o indivíduo, menor seu grau de mortalidade. À medida que ele for ficando mais treinado, isso vai diminuindo. Quanto mais treinado vocês puderem ser, sejam. Perfeito. Faça o exercício, essa é uma ótima dica, como uma última mensagem para levar para casa. Maravilha. Obrigado pela oportunidade e gente vamos tratar as coisas com responsabilidade. Eu espero ter ajudado. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado, Moacir Alexandre. Obrigado. Moacir também, muito obrigado, hein? Boa noite, Alexandre. Boa noite ao doutor Felipe Simão, mais uma vez, pela sua contribuição aí inestimável ao esclarecimento da nossa população. E de maneira muito carinhosa, especial, afetiva, um abraço e boa noite aos nossos queridos telespectadores. Até a próxima. Um abraço para vocês Boa também. Para vocês de casa também o nosso grande abraço. Amanhã estará com a gente Paulo Alceu, hein? Você não pode perder o programa de amanhã. Até amanhã então, um abraço.